Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Produzindo Boas Novas. Meu nome é Rafael e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história do General Naaman. É uma história muito conhecida, muito falada, e também na parte final vou querer falar sobre a semelhança que há com a história dele no processo de conversão de uma pessoa. Mas antes de eu falar desse processo, eu quero falar um pouco sobre a história, o início, todo o processo que ocorreu na vida dele. Bom, eles trouxeram uma menina cativa, uma menina que pertencia à nação israelita, e ela ficou como serva de sua esposa. Os dias se passaram e ela ficou sabendo de sua enfermidade. Ela chegou até essa senhora e falou se ele procurasse o profeta Eliseu, ele seria curado. Então, de imediato, ela pegou e informou ao general Naaman sobre o profeta que poderia curá-lo. Então, ele ficou esperançoso, ele procurou o rei e pediu cartas para poder ter autorização para ir até ao profeta Eliseu. Sendo assim, ele reuniu uma grande comitiva, né, com prata, ouro, enfim, presentes, e ele foi até o profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta mandou que o seu servo desse o recado a ele, que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e assim ele ficaria purificado. Só que, ao receber a notícia, ele ficou indignado. Ele ficou furioso, porque ele, no texto bíblico, diz que estava certo que o profeta iria recebê-lo, iria levantar um clamor, passar a mão pela ferida e seria curado. Essa foi a expectativa dele. Ele continua reclamando ainda, porque no texto diz que os rios de Damasco não são melhores que as águas de Israel. Não poderia me mergulhar lá e ficar purificado. Você vê que ele reclama tanto no fato dele não ter sido recepcionado pelo profeta, como também do local onde ele deveria mergulhar para ser purificado, que as águas ali do Rio Jordão eram águas barrentas, em contraste com as águas do local onde ele morava em Damasco eram águas claras e cristalinas. Então você vê a reação dele foi descontentamento, insatisfação, esperava que tudo ia acontecer conforme ele estava pensando, e após esses 2 versículos chega até ele um dos seus servos e o questiona: se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o Senhor, não o faria? Quanto mais mergulhar e ficar purificado? Ou seja, o profeta pediu-lhe uma coisa muito simples. O profeta não pediu nada difícil, nada de sacrificante, nada de absurdo. Na verdade, ele estava criando uma tempestade em copo d'água. Ou seja, era uma coisa simples para ele fazer, mas ele estava criando aquele furdunço todo. Então, um dos seus servos, com aquela conversa, com aquele pequeno diálogo, na minha opinião, convenceu ele a mergulhar. Porque eu acredito que, devido a esse estresse, ele iria desistir. Talvez estava bem assim, contrariado, insatisfeito, provavelmente iria embora, mas aquele servo, com aquela pequena conversa, o convenceu a continuar. Fez ele repensar um pouco, analisar um pouco a situação, que valeria a pena ele fazer aquilo, porque era uma coisa simples, era para benefício dele. Então, com certeza, o servo o ajudou. Bom, após ele mergulhar 7 vezes, o que aconteceu na vida dele? Foram 3 coisas que aconteceram na vida do general Naaman. Primeiro, ele foi curado. Segundo, ele foi transformado, e por último ele foi salvo. Quando ele levanta do seu último mergulho, naquele exato momento ele se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. Naquele momento ocorreu uma transformação na vida dele. Se você olhar o texto bíblico, quando ele se dirige ao profeta, ele se dirige na condição de servo e não de general. E você imagina, ele chega ao profeta e fala: toma uma bênção do teu servo. Então imagina um general querer se intitular de servo, chegar para alguém e toma a bênção do teu servo. Então você vê que ele foi transformado e ele foi até o profeta na condição de servo e não mais de general. Porque quando ele foi na condição de general, ele estava cheio de vontade, cheio de capricho, e havia a questão do orgulho dele também. Você imagina um homem que tem um exército ao seu comando. Então ali ele só manda, ele só dá ordem. Mas só que nada aconteceu conforme ele planejou. Então, ele externou essa transformação. Quando ele fala a bênção do céu, ele externou isso, ele deixou isso claro. E o próximo, o que aconteceu em seguida também foi a salvação dele, porque ele mesmo declarou que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele insistiu até para presentear o profeta Eliseu pelo que aconteceu, o milagre, o profeta não quis,
Então ele pediu ao profeta para levar 2 mulas carregadas de terra dali da nação de Israel para a sua nação, e sendo lá ele declarou que não iria oferecer nenhum sacrifício a não ser o Deus de Israel. Então a gente vê que nesse momento ele foi salvo, ele saiu dali salvo, ele saiu convertido, ele foi transformado, ele foi curado e ele foi salvo, e deixou isso bem claro para o profeta Eliseu. Caso o profeta talvez tivesse recebido ele anteriormente, talvez não teria acontecido nada disso, porque ele não teria uma experiência milagrosa com Deus.